Bom dia, então, quem chegou depois. Estou vendo aqui Ana Lívia, André, Clayton. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que tenham aproveitado um pouco da nossa meditação. Essa meditação que eu passei aqui para vocês foi um ensinamento que o Kalu Rinpoche precedente concedeu na França, né, na Universidade de Sorbonne, dia 3 de outubro de 1984. Ele ensinou sobre a natureza da mente e fez com o público ali presente algumas práticas de meditação. E essa foi uma delas. Então, uma meditação assim, é uma medicação também, né, para a nossa distração, que é recomendada, né, por um mestre, né, da magnitude do Kalu Rinpoche precedente. Então, vocês podem fazer no chinês que vocês fazem habitualmente todo dia, aí, pelo menos deveria ser, essa prática. Então, colocando esse suporte que ele nos propõe. Né? A meditação é bem mais complexa, mas aqui eu trouxe a forma mais simples, né? Porque tem pessoas novas no Dharma e a gente não vai querer complicar logo de início. Então, hoje nós vamos retomar o estudo do capítulo 7 do Dhammapada, que fala do Arhat, né, ou o consumado, aquele que realizou aquilo que era para ser realizado. Né? Esse mês nós só teremos 2 ensinamentos sobre o Dhammapada, esse domingo e no próximo domingo, porque talvez vocês não tenham percebido, mas ao longo do ano, né, eu fiz algumas trocas de ensinamento com o Lama Drimê, então os outros 3 domingos de novembro é ele que vai estar conduzindo, né, porque assim a gente, no final do ano, a gente chega, né, com os mesmos, cada um dos textos tendo tido a mesma oportunidade de fazer essa explanação. Então, o que eu trouxe aqui, preparei para vocês hoje, ensinamento de hoje, nós vamos na estrofe 92 e 93. Então, eu vou ler aqui, como de hábito, né, essa tradução bem poética da Palas Atenas, que diz assim, a 92. Eles, para os quais a acumulação de possessões não há, que conhecem a contento o alimento que tomam, e cujo pasto é a libertação, o vazio, o incondicionado. Seu curso é difícil de ser traçado, como dos abutres no ar. E a outra, né, a 93, aqueles cujos cancros estão exauridos e que não depende do nutrimento, e cujo pasto é a libertação, o vazio, o incondicionado, seu caminho é difícil de ser traçado, como o dos abutres no ar. Então, esses 2 versinhos, né, parece até o primeiro capítulo lá do Dhammapada, os versos pares, não sei se vocês se lembram, né? O Buda, então, vai nos trazer 2 elementos, né, que prejudicam o praticante e mostra o caminho da libertação e vai mostrar, né, que eles se deslocam, né, tais como pássaros no ar, sem deixar rastros. Né? E a gente vai entender um pouquinho o que vem a ser isso. Então, para colocar a nossa tradução, essa que nós estamos fazendo gradualmente, a 92 ficou assim, olha só. Homens que não têm riquezas, né? Ou seja, acumulações de objetos, pessoas e crenças, que conheceu o contentamento com os alimentos, após desenvolver as 3 compreensões, que são reconhecimento, avaliação e renúncia aos objetos dos prazeres, que perceberam o vazio e a liberdade incondicionada, ou seja, a liberação pura e simples de todas as causas de futuros renascimentos, o Nirvana. Seu caminho é difícil de ser traçado ou seguido, pois eles não deixam rastros, tais como pássaros no céu. Então, olha só quantos elementos nós temos aqui. Então, para ajudar na compreensão de vocês, tem a historinha do Buda Gosa, que ele vai contar a história que o Buda contou lá em Jetavana. Estava o Buda, né, lá em Jetavana, diante de uma comunidade monge. Ele conta a história de um venerável chamado Bela Tissa. E esse venerável, né, ele era um arhat, e ele tinha o hábito de, né, como todos os monges ali, de esmolar o alimento. Então, ele ia, né, para a cidade, né, que era próximo lá de Jetavana, sempre esmolar os alimentos. E ele não pegava só aquilo que era suficiente para ele naquele momento.
Ele ia em diversas casas, entrava em diversas ruas e ia recolhendo e acumulando aquele alimento num determinado local. Aí, no final do dia, ele pegava tudo que ele tinha acumulado ao longo do dia e levava para o monastério. E ele fazia isso todos os dias. Saía, né, ia esmolar o alimento dele, sempre indo em várias casas, em várias ruas, acumulava e levava para o monastério. E os monges, então, lá em Jetavana, começaram a achar aquilo muito estranho, porque isso não é uma atitude de de um monge, muito menos ainda de um venerável, né? E aí eles foram falar com o Buda. Falaram, olha, tem o Bela Tissa, né, que ele é um venerável, mas ele tem esse hábito de acumular alimentos, né, lá na cela dele, e isso ele faz todos os dias. Aí o Buda, né, enunciou essa estrofe, dizendo que isso não é, né, algo adequado para se fazer. O acúmulo de riquezas, né, no caso aí era só alimento, né? Que isso não era uma atitude de um praticante, mas como ele havia sido, né, ele havia cometido esse ato antes dessa lei ter sido assim promulgada, ele estaria então perdoado, porque ele não tinha o conhecimento de que aquilo não era uma conduta correta de um monge. Então, olha só quantos elementos nós temos aqui presentes, né? Então, vamos voltar aqui para essa tradução, né, que eu venho fazendo já com base nas diversas traduções e nos comentários que tem. Né? Homens que não têm riquezas, acumulações de objetos, pessoas e crenças. Então, aqui é um chamado para o desapego. Primeiro item que a gente vai ter como praticante do Dharma. E o desapego, né, algumas pessoas ficam com medo dessa palavrinha desapego, achando que a gente precisa ir para a caverna lá meditar como milarepa. Não é isso que se trata. Nós continuaremos tendo a nossa vivência relativa, no entanto, sem apego àqueles objetos, aquelas pessoas ou aquelas crenças, aquelas ideologias. Porque tudo é impermanente. Tudo é composto e tudo é impermanente. Então, ele fala, os homens que não têm esse tipo de acumulação. Então, esse é o primeiro ponto. Que conheceu o contentamento com os alimentos. E aí ele cita, né, aqui os alimentos, porque a estrofe é em relação ao fato ocorrido. Então, o segundo elemento aqui, o contentamento, que nós devemos ter no nosso cotidiano. E não ficar nessa atitude tão humana do desejo, né, de ir buscando outros objetos. A gente sabe, né, que os objetos são tal como água salgada, jamais vão saciar a nossa sede. Então, o Buda nos traz, então, essa incitação ao nosso contentamento. E aí tem explicado, né, após desenvolverem as 3 compreensões, que é o reconhecimento das coisas tais como elas são. As coisas são o quê? Sofrimento, né? Impermanente, desprovidos de natureza própria. Fazer uma avaliação disso, ou seja, uma chamada para a nossa reflexão em relação a esses selos do Dharma. E aí, a terceira compreensão é a renúncia aos objetos dos prazeres. Aqui volta de novo a importância da gente compreender isso. Nós vamos continuar, enquanto a gente tiver esse corpo humano aqui, com os nossas portas, né? Nossos órgãos sensoriais. A questão é como é que a gente se relaciona com esses objetos. Se é com apego, se é com aversão, se é com indiferença, ou é com um contentamento. Né? Simplesmente se contentar e não ficar querendo repetir aquilo ali ou querer se apegar àquele objeto dos sentidos. E aí ele segue, né, nesse explicado, que perceberam o vazio, né, a vacuidade, e a liberdade incondicionada. Ou seja, quando nós percebemos, através da nossa prática da meditação,
a característica interdependente de todos os fenômenos. E a natureza que eles têm de serem desprovidos de natureza própria. Porque eles são, né, impermanentes, eles estão transcorrendo diante de nós sem que a gente tenha nenhum controle sobre isso, sejam fatos, sejam fenômenos mesmo físicos, né, de um alimento, uma coisa assim, ou de uma pessoa, o que quer que seja, né, desprovido de natureza própria. E na nossa mente também essa percepção, ela é só um pensamento, né? Nós nos apegamos a um pensamento que é a nossa percepção. Então, essa é a liberdade incondicionada. É a liberação pura e simples de todas as causas de futuros renascimentos. Nirvana. Seu caminho é difícil de ser tratado, né, traçado, seguindo, pois não deixam rastros, tais como os pássaros no céu. Então, essa é uma estrofe bem conhecida, né? Inclusive, eu vi uma vez, ela tem ela escrita no Muro de Berlim. Né? Não sei se quem já foi a Berlim, já esteve no Muro de Berlim, tem lá, né, alguns pensamentos escritos, e esse é um deles, né? Os pensamentos, né, são como pássaros, eles não deixam rastros no céu. Claro, está em alemão, mas enfim, eu estou aqui trazendo para vocês. De tão famoso que isso é, quer dizer, provavelmente foi alguém que teve contato com esse ensinamento e colocou lá. Então, quando nós vamos nos aproximando da budeidade, nós vamos percebendo que os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossas emoções, tudo que a gente concebe na mente, e, sobretudo, as percepções que a gente tem das nossas experiências, que seja um alimento, como eu falei agora, uma pessoa e tudo mais, é como um rastro de um pássaro no céu. Né? Todo mundo já deve ter visto um pássaro passando no céu, né? Ele não deixa rastro. E tudo que é produzido na nossa mente, igualmente, não deixa rastro. Mas o que a gente faz? A gente pega essas percepções, que são só percepções, e nos apegamos a ele. E constituímos, assim, a nossa apreensão egocêntrica. E aí, a nossa apreensão egocêntrica, que já, desde os tempos sem princípio, ela já vem se consolidando, a gente arruma mais um selinho para colocar nela. Então, ela, que já era pesada, vai ficar cada vez mais pesada. Então, essa é a percepção que o Buda nos convida, então. Eu sei que é bem difícil, para quem, sobretudo para quem está iniciando, perceber que tudo que a gente percebe, gente, tudo que a gente fez nessa vida, todos os nossos sonhos, todas as nossas aspirações, né, de realizar alguma coisa nessa vida, né, não estou falando aqui da aspiração ao despertar, isso tudo, né, são só pensamentos. E eles desaparecem no instante seguinte em que eles são produzidos. Mas nós precisamos aprender a deixar eles passar. Então, nesse ensinamento que o Kalon Rinpoche concedeu lá na França, ele explica bem detalhadamente isso. Né? Nós nos apegamos. Ele nos traz, então, um exemplo, né, da pessoa quando morre, né, quando a gente deixa esse elemento rupa, quando a gente entra no bardo, ele coloca, né, que 3 dias e meio nós passamos por um período de confusão da mente, né, para quem não treinou a estabilidade da mente, passa por um período de confusão, né, vai ver diversas imagens e tudo mais. E aí, a partir desses 3 dias e meio, nós podemos, né, dependendo do karma que a gente tiver, A lama caiu. Vamos aguardar um minutinho, pessoal.
Voltamos aqui, gente. Tecnologia vai assim. Eu me lembro da minha avó tentando falar no telefone, né, que era assim antigamente, e tinha que gritar para a pessoa lá ouvir. Então, é mais ou menos isso que a gente está acontecendo. Os brinquedinhos mudaram, mas continuamos assim tão precários. Mas voltando aqui da história. Então, nós temos, né, três elementos, segundo esse ensinamento do Caluim Potier, que é um ensinamento tradicional. Nós temos a nossa consciência, né, que vai com o seu karma pessoal, não é o karma do outro, é o karma pessoal, com a estabilidade da mente que ela conseguiu desenvolver, encontrar dois gametas, o gameta masculino e feminino, né, que dentro do Tantra tem lá a explicação, que é vermelho, branco e tal, e aí ocorre, então, a concepção. Então, de acordo com a nossa tradição, em 3 dias e meio a gente já está pronto para renascer, né? Se admite o prazo aí de 49 dias, né, como prazo para renascimento, mas depois disso a gente já tomou renascimento. Daí, assim, o fato que a gente fica fazendo orações para as pessoas que faleceram, isso é uma crença no eternalismo que nós devemos combater. Então, quando a gente vem o Buda e nos traz esse ensinamento que tudo que a gente percebe no ambiente, né, as nossas percepções, sensações e tudo mais, a gente deve deixar passar, que esse é o treinamento de Shimer, é para que a gente realmente não fique acumulando mais probleminha, porque esses probleminhas, né, que são os nossos sanskaras, a gente vai levar para uma outra vida. Então, numa próxima vida, que às vezes não é humana, a gente sabe disso, a gente pode renascer em um dos 6 reinos, a gente vai levar o nosso karma. Tudo que a gente fez aqui de positivo e de negativo, a gente leva com a gente, está depositado na nossa mente, na nossa oitava consciência. Tá? Então, esse é o ensinamento que tem aqui, que o Buda nos ilustrou com essa história da comida, né? Porque a comida é uma coisa bem atrativa para nós humanos, porque nós precisamos nos alimentar, mas com sentido metafórico da gente, quantas coisas que a gente acumula. Às vezes não são nem acumulações de materiais e amigos e familiares e tudo mais, fica naquele acúmulo. A questão é o apego que a gente tem a todos esses elementos que estão presentes na nossa vida. E a outra coisa que é bem importante são as nossas apreensões no campo das nossas percepções mentais, que é a nossa sexta consciência, que são as nossas crenças, que é isso que está bem ilustrado aqui. Então, isso tudo é um entrave ao nosso desenvolvimento no caminho do Dharma. Nós sabemos, né, já tomando aqui o ensinamento que eu preparei para vocês, a construção dessa má conduta nossa, dessa nossa má ética, ela entra por 3 portas. A primeira porta, né, que eu chamo os 3 Ds. O primeiro D é o D de distração. Quando nós nos apegamos aos diversos elementos que vêm pelas nossas 6 consciências. Quando nós treinamos a meditação, o que nós estamos treinando? A atenção plena. Ou seja, nós vamos estar atentos quando nós entrarmos em contato com os diversos elementos que nos surgem pelos órgãos do sentido ou pela consciência mental. Então, esse é o primeiro D que nós devemos combater, a distração, e nós vamos fazer isso praticando a atenção plena, tanto na prática formal de meditação, quanto quando a gente vai viver no nosso cotidiano. A prática sempre da atenção plena. E é dito nos ensinamentos tradicionais que nós vamos levar isso para o bardo, né, que é essa condição com a qual a gente renasce, né, que vai ajudar o tanto de estabilidade da mente que a gente tenha desenvolvido, e vamos levar isso para a nossa vida, né, pelas condições que nós tivermos criados por nós mesmos. Né? Não tem um Deus, não tem uma divindade, não tem ninguém que vai dizer, você vai fazer isso, aquilo, outro. Não, nós vamos ser levados pelo nosso próprio karma. O segundo D, que é bem importante a gente ver, né, por que a gente está tão afastado do Dharma, é o desencorajamento.
O desencorajamento é que a gente tem um sentimento de menos-valia. Ah, eu não dou conta, né? Eu não consigo meditar, não consigo, né, fazer essa prática, é muito difícil. E a pessoa vai criando esse hábito do desencorajamento e vai fortalecendo esse tipo de preguiça, como está lá bem descrito, né, no nosso ornamento da Preciosa Liberação, que é a minusvalia. A gente, eu não dou conta. Né? Isso é preguiça, chama. Né? Porque a gente acha que preguiça é só aquela que a gente, né, comeu demais e tal, vai fazer uma preguiça, ou para acordar de manhã cedo. Né? Não, gente, quando a gente não tem essa capacidade, essa energia de colocar, olha, né, eu vou fazer minha prática, eu vou fazer o bem, né, porque prática não é só sentar para meditar, não, é a gente fazer o bem sem ver a quem, né? Isso aí é o segundo D que a gente deve combater, que é esse desencorajamento. E o terceiro é a dúvida, que é a descrença. É quando a gente ainda não percebeu a grandeza que é o Dharma ensinado pelo Senhor Buda. Nossas dúvidas. Ah, mas será? Entendeu? Será? O Buda sempre, né, nos convidou a refletir sobre a pertinência ou não dos ensinamentos. Mas uma vez que a gente tenha refletido sobre isso, nós devemos colocar em prática. Né? Recentemente, uma pessoa pediu explicação de uma determinada prática e aí falou, mas lama, mais isso, mais aquilo outro e tal. Começa o quê? Com as maquinações da mente, que a gente já sabe perfeitamente que são né, um grande problema na nossa vida. Eu falei, olha, não adianta ficar com essas maquinações da mente, né? Mas é isso, mais aquilo outro e tal. Confia na prática, se entrega a ela e faça. É um exercício, não tem mistério nenhum, não tem mágica nenhuma, não tem energia nenhuma. É simplesmente um treinamento da nossa mente com atenção. E aí, com a prática da atenção, né, de chinês, a gente vai conseguir fazer latone, vai perceber a natureza última da mente, e aí vai ser eficaz, né, na nossa ajuda aos outros. Mas a gente pode começar a ajudar os outros desde já. Então, esses são, né, os 3Ds que nós devemos combater, que é por onde entra os maus hábitos do praticante. E aí, o que acontece? Né? O que esses 3Ds produzem? O quarto D, que é a chamada desordem interior. O que acontece com o indivíduo? Nós estamos aqui muito bem, né, vivendo, e aí nós recebemos diversas informações vindas pelos nossos órgãos do sentido e pela nossa consciência mental também, eu sempre gosto de chamar a atenção para ela. O que acontece? A gente não sabe dar a ordem de prioridade de importância para essas coisas. Chega tudo na nossa mente, né? A gente sabe, né? Tem áreas no nosso cérebro mesmo que recebem todas essas informações e depois leva para uma outra área do cérebro que consegue processar para a gente fazer as nossas ações, tanto com a palavra quanto com o corpo. Mas o que acontece? É tudo desordenado. A gente não consegue estabelecer uma prioridade. Vocês já viram isso, por acaso? Como diria o Lama Trinley, é raro, mas acontece. Então, a gente vem um pensamento, aqui a gente vai colocar no Dharma, mas vocês podem colocar no seu cotidiano aí também. Aliás, pode e deve, né? Vem lá, né? Você está lá na sua cama, aí tocou o despertador, que você bem intencionadamente, na véspera, colocou o despertador para acordar uns 20 minutos antes para poder fazer um chinesinho básico, né? Antes de começar as atividades do dia. E aí você fica lá, mas é para fazer o Dharma ou eu vou ficar aqui nessa preguiça? Não, deixa eu levantar logo, tomar meu café, porque eu tenho muita coisa para fazer e tal. O que fez com a prática? Deixou de lado. Então, isso é um exemplo assim bem simples da nossa desordem interior que acontece com a gente o dia inteiro, gente. A gente não consegue estabelecer as prioridades. Na nossa vida, é tudo hierarquicamente colocado. A gente não tem noção disso.
mas tem as coisas que são mais importantes, tem as coisas que são menos importantes. E a gente não sabe estabelecer. E aí, nesse hábito da desordem interior, não tem como a gente, né, encontrar tempo, encontrar lucidez para a gente fazer o que precisa ser feito. Porque essa nossa conduta aqui, como Bodhisattva, a gente vai saber o que deve ser feito. Então, muita atenção, né, com vocês, com esses 4Ds. Então, a distração, o desencorajamento, a descrença, né, ou dúvida, e essa desordem interna. Porque é nesse ambiente assim bagunçado que a gente vive o nosso cotidiano. Eu espero que cada um de vocês faça, então, uma análise, né, do quanto anda essa desordem interior. E aí, por que isso acontece? Né? Qual é a raiz disso tudo? Uma coisinha bem triste chamado orgulho. Já ouviram falar? O orgulho, né? A soberba, ou o outro lado dessa moedinha, né? Porque é a mesma coisa, só que ela vem mascarada, ela vem fantasiada de vitimismo. Ai, eu não posso, isso é muito difícil, eu não consigo. Que é um pouquinho misturado lá com aquele desencorajamento, mas é um desencorajamento ocultando uma soberba de que achar que o mundo lhe deve alguma coisa. Gente, o mundo não nos deve absolutamente nada. Nem o Dharma nos é devido. Quem chega para o Dharma com essa motivação de que o Dharma lhes é devido, a pessoa se acha assim uma divindade e acha que os outros estão ali para servir. Mas, gente, o mundo não nos deve absolutamente nada, é ao contrário. A gente está aqui para aprender a ajudar os outros. E quando souber ajudar os outros, ajude os outros. Essa é a nossa função, para isso que a gente está aqui. Então, o caminho aqui, como eu já falei no ensinamento passado meu aqui, é o desenvolvimento da humildade. Então, baixa a bola, sabe? Diminui um pouco. Usa os teus recursos para ajudar os outros. Mas o que acontece? Quando a gente está vestido de soberba, né, de auto-enaltecimento, que a gente se acha assim a coisa suprema, né? É raro, mas acontece, né? Para não dizer que é a coisa mais frequente, né? Por isso que a convivência humana é tão difícil, né? A gente encontra muitos mascarados por aí, né? Gente disfarçado de bonzinho, mas no fundo é só uma pessoa arrogante, né? O que acontece, né? Vivendo esse orgulho, essa soberba, essa vaidade, esse vitimismo, ele tem medo de abandonar os atos negativos, porque ele tem prazer nesses atos negativos. Ele tem prazer na tagarelice, ele tem prazer na mentira, ele tem prazer na cobiça. Né? Os 10 atos aqui. E aí ele não quer, gente, não quer confrontar o quê? A verdade que o Buda nos ensinou, dizendo, olha, isso tudo aí são como pássaros no céu, deixa passar. Então, o que acontece? Começa a brigar. Então, a gente que tem o lama da gente, eu tenho a bênção, né, de ter meu lama, quando o lama pede alguma coisa para a gente, é para a gente fazer. Não é para ter uma postura arrogante de querer confrontar o lama, porque se o lama está te pedindo uma determinada coisa, né, uma prática, enfim, algo para fazer, ele tem a compreensão daquilo que é melhor para você. Então, por isso que a soberba, né, a vaidade, ela é tão perigosa para nós. Porque a gente vai querer confrontar a verdade, né, as 4 9 verdades. Então, olha só o que acontece: a pessoa não desenvolve a humildade e aí fica num circo pessoal onde ela só alimenta crenças, que é aquilo que o Buda falou lá para a gente se desapegar.
Então, é todo um ciclo que acontece e a pessoa se perde. Transforma o Dharma, né, que é o ensinamento sublime do Senhor Buda, numa sequência de rituais externos. Né? É essa pessoa que vive de aparência porque ela tem medo de olhar para si mesma. É bem confortável, né? A gente não querer olhar para a gente mesmo, porque a gente não é florzinha que se cheire, né? Como se diz por aí. Né? Nós temos uma série de probleminhas que devem ser resolvidos. Então, nós devemos, de modo destemido, olhar para nós mesmos e ver quais são essas chagas que a gente carrega. E aplicar os antídotos que o Senhor Buda colocou. Hoje em dia, há uma busca de uma felicidade inatingível. Essa semana eu estava num saque de um supermercado e na minha frente, assim, eu não pude evitar de ouvir a conversa, tinha um rapaz lá, assim, jovem, na faixa dos 30 e poucos anos, que ele havia comprado lá, tinha comprado vários elementos lá de um determinado produto, e aí quando ele foi colocar no carro, ele viu que dois dos objetos que ele comprou não eram do sabor que ele queria, né? Na hora que ele pegou lá da prateleira, estava desatento, pegou esses dois. E era só para trocar esses dois. E aí ele estava tudo certinho, gente. Eu tinha acabado de fazer a compra, estava com a nota fiscal tudo certinho, e ele conversando com a mocinha lá do saque, né? E aí ele explicando o caso, e ela não entendia, não, mas o que você quer, né? Porque a compra estava ali, né? Estava tudo presente. Ela falou, eu não estou entendendo o que foi e tal. Aí ele, muito pacientemente, foi explicando para ela, né? Olha, aconteceu isso, assim, a sequência direitinho, tudo que tinha acontecido. Aí a mocinha falou assim, olha, desculpe, mas eu troquei minha medicação ontem, então eu não estou hoje muito bem da cabeça. E era uma moça jovem, né? Estava ali trabalhadora, né? E aí eu vi que ela é mais uma personagem triste da nossa sociedade, das pessoas que estão nesse super diagnóstico de não querer enfrentar o sofrimento. E aí se medicam, né? Não querem o sofrimento. Né? Isso, gente, isso aí é legítimo, né? Qualquer bactéria também não quer o sofrimento, a gente só quer coisa boa. Mas tem um processo de anestesia na nossa sociedade. Né? Não estou falando de casos que realmente as pessoas precisam se tratar. Né? Há toda uma validade para os medicamentos. Mas precisa ter um diagnóstico certo, né? O tratamento certo, tudo certinho. Né? Mas, fora isso, né, que são raros os casos, há uma supermedicalização das nossas emoções. O ser humano, nessa busca incansável aí do bem-estar, essa cultura de wellness, é uma coisa que está levando a nossa sociedade como um todo para um buraco. Infelizmente, né, o próprio Buda colocou isso, a natureza da nossa existência é dukkha, é sofrimento, gente. E a gente deve olhar isso com olhos humildes. A gente vai buscar o prazer, isso aí é natural, porque a gente tem os órgãos dos sentidos, mas sabe que aquilo ali tem um sofrimento, né? Enquanto eu estava aqui preparando o ensinamento para vocês, eu me lembrei esse exemplo, né, do chocolate que está aí contaminado por cádmio, chumbo, né, que são metais pesados, tóxicos para nós, tanto que se recomenda que a gente não coma muito, né, porque eles são metais pesados e tóxicos para nós, e, no entanto, a gente come o chocolate, né? A gente deve comer com muita moderação, porque não tem como separar, né? Fazer num laboratório, tirar o cádmio, tirar o chumbo e tudo mais, porque o que vai sobrar daí nem é chocolate, né? Uma mistura lá qualquer que a gente vai, depois de tantos processos químicos e tal, para tirar esses elementos do chocolate. Então, a vida é assim também, é igual chocolate, é bom, né? Tem o churrasco, a cerveja, enfim, o que as pessoas gostam de ver, mas no fundo lá tem o cádmio e o chumbo lá que nos contaminam e fazem mal para a gente. Então a vida é assim,
né? A vida é sofrimento, né? É o sofrimento porque tem o dukkha, né? Que é o sofrimento mesmo da velhice, da doença e da morte, né? E está muito bem descrito na nossa tradição também o sofrimento que é estar dentro de um útero, né? Que a gente é comprimido e tal, é todo bem descrito isso, o nascimento e tudo mais. Então, tem esse sofrimento, dukkha, que é esse sofrimento que a gente tem, a nossa dor de barriga, né? Tem o sofrimento da mudança, né? Porque as coisas são impermanentes, então nada dura, nada se acumula, nada se constrói, tudo que se constrói vai a ruínas, e o sofrimento, né, que todos os fenômenos são desprovidos de natureza própria. E aí mais um que é juntado, que a gente está próximo daquilo que a gente não gosta e está longe daquilo que a gente gosta. Então, essa natureza. Lamento informar, né, para quem não se deu conta disso, né, é a natureza do nosso sofrimento, mas o Senhor Buda nos ensinou uma série de métodos, né, basicamente a prática de Chinei Laton, para que a gente aprenda a compreender a natureza última dos fenômenos. E aí o que é que acontece? Um grupo, né, da nossa sociedade não vai nem tomar o remédio, né, porque buscando se anestesiar. O que elas fazem? Elas vão para os templos das diversas denominações, inclusive budistas. Para quê? Para se anestesiar. Porque ali elas vivem um território que elas não sabem muito bem como funciona, né? Não querem ver a verdade, mas elas ficam anestesiadas. Durante o tempo que estão ali, em qualquer um dos tempos, anestesiadas. Não querendo olhar a verdade. Elas querem olhar ali aquele passatempo ali para elas, que são essas crenças que as pessoas alimentam, que não tem nada a ver com a verdade, são construções mentais dela mesma para quê? Para anestesiar ela dessa vida. E o Kalu Rinpoche, nesse ensinamento lá na França, ele colocou que algumas pessoas meditam tais como marmotas. Essa é a palavra que ele usa. Né? Ele diz, né, que tem animais que hibernam durante meses, né? E aí elas não sentem nada, não, né, não tem, eles diz nem urinam, né? Elas ficam lá completamente hibernando. E ele, né, trazendo esse exemplo para cá, esse estado meditativo de marmota, né, que não é meditativo nenhum, né, é só um torpor ou estupor, como ele mesmo coloca, um estado de estupor, né, que é uma palavra assim um pouco antiga, os novos talvez não conheçam, né, mas é um estado de torpor ignorante, burro, que ele fica ali anestesiado disso. Então, atenção, vocês, né, que frequentam tempos de qualquer designação, né? Não estou fazendo aqui dessa ou daquela outra. O quanto que as pessoas não estão querendo só se anestesiar da natureza da nossa existência, que é isso que o Senhor Buda nos colocou. Então, sempre a importância do desenvolvimento da nossa humildade, né? Porque é a arrogância que nos leva a brigar com a verdade, né? A gente aí nasce, morre tão ignorante quanto nasceu, né? E não é ignorante saber quem ganhou o último jogo do Palmeiras, não. É ignorância sobre a natureza última da nossa própria mente. Então, muita atenção para as pessoas que não estão buscando, aqui na nossa tradição, só um anestésico para o próprio sofrimento. Né? A gente precisa compreender, né? E não querer se anestesiar. A anestesia é bom, né? Quando a gente está passando por uma cirurgia, né? Quem dera seria de nós se não fosse uma anestesia. Mas é quando a gente está realmente precisando. Mas o que tem hoje na sociedade é uma busca da gente realmente estar num wellness, né? Né? Que é toda uma rede, um mercado poderosíssimo hoje, essa indústria no mundo, de que a gente precisa estar feliz, ainda que à custa de crenças ou de medicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é realmente deixar de estar acumulando coisas.
coisas, né? E aí aqui o segundo, a segunda estrofe que eu trouxe hoje, vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa, né? Aquele cujos apetites são acalmados, né? Essas impurezas são completamente purificadas, que não está absorto no prazer, que perceberam o vazio e a liberdade incondicionada do nirvana, seu rastro não pode ser traçado tal como pássaros que migram no céu. Então, aqui o Buda vai nos trazer a importância do prazer, né? Tem a ver com comida também, né? O Buda maravilhoso, né? Ele sabia onde pega o ser humano, né? Com comidinha, né? Fala assim, ó, vai ter comidinha, vai ter lanche compartilhado, todo mundo vai, né? Já ouviram falar nisso? É raro, mas acontece. Então, essa é a historinha que o Buda Busa nos traz, vocês vão ver que é exatamente aqui a mesma coisa, que é o monge e a deusa. Então, o Buda também está em Jetavana, lá diante da sua comunidade de monges, né? Toda a Sangha, e ele vai falar sobre o venerável Anuruddha. Então, o que tinha esse venerável Anuruddha? O Anuruddha, ele um dia estava lá na cidade, né? Ele tinha ido lá mendigar o alimento dele, né? Já tinha comido lá seu alimento, e aí ele vai, então, lá para tipo, um brechó, né? Um lugar onde tem vestes usadas lá, e ele foi lá para recolher tecidos para poder fazer vestes, né? Ia ter uma sessão lá de costura lá no monastério Buda, né? Os 8 veneráveis, né? Os principais veneráveis e os demais arhats, eles iam fazer uma sessão de costura lá para produzir vestes, né? As 3 vestes dos monges. E aí o Anuruddha estava lá nesse depósito de vestes, e aí lá do Paraíso 33 estava Jaline. Jaline era uma deusa que havia sido esposa do Anuruddha numa vida passada. E aí ela viu lá do Paraíso 33 ele ali como um venerável, né, catando uns tecidos para poder juntar, costurar tudo e fazer as vestes. Aí ela resolveu, né, pelos poderes mágicos dela, era uma deusa, né, gente? E aí ela foi lá e produziu lá um monte de tecido lá de boa qualidade, né, tecidos bons e tal. E aí ele ficou surpreso, falou: olha, aqui, ó, tem um monte de tecido bom aqui, que não está roto, né? Vai dar para a gente costurar as vestes que vão durar muito tempo. Aí o Anuruddha pegou e levou lá para Jetavana, né, onde eles iam fazer essa sessão lá de costura. E aí conta a história, né, bem bonita, que o Buda pega os tecidos, pega a agulha e começa, né, a costurar os tecidos, né, para montar, né, as vestes. E aí a Jaline viu, né, lá do Paraíso 33, que eles não tinham alimento para suportar, né, durante todo aquele tempo, né, porque o Anuruddha levou um monte de tecido para lá. E aí ela viu, e aí o que ela foi? Ela se transformou numa forma humana e foi lá para a cidade e falou: olha, gente, o Buda está lá costurando, está com a agulha na mão, está precisando de alimento. E aí a cidade toda, né, se movimentou e levou uma série de oferendas para lá, né, e encheu o Jetavana com muitas oferendas. E aí os monges, né, sempre tem a turma da crítica. E aí eles foram e falaram assim, mas como isso? O Buda agora recebeu esse monte de alimento, estão lá se refastelando com tanto alimento, né? E a gente que não está nessa sessão de costura não recebeu nada, né? E aí é nesse contexto que o Buda dá, então, esse ensinamento, essa estrofe 93, né? Onde ele explica, né, que todos aqueles bens haviam sido produzidos pelos méritos do Anuruddha, né? Claro, ele tinha tido essa ajuda lá da Jaline, né? Mas por conta dos méritos dele. Então, não havia nenhuma crítica a ser feita, né? Se o Anuruddha havia levado para Jetavana todos aqueles tecidos maravilhosos e também havia conseguido, né, que tivesse alimento ali para aquela sessão de costura, era por conta dos méritos do Anuruddha. Então, não havia nada de errado nesse dado. E aqui volta
né? Outro elemento, né, como eu falei, quase os versos pares, em relação a esse acúmulo, né? Aí, aqui está citando, na primeira historinha era só comida, aqui é tecidos, né, que são tecido para fazer as vestes, e comida, alimento. Então, quando o Buda coloca que quando a pessoa tem esses elementos, é por conta dos méritos dela, né? Se ela tem o que vestir, é por conta dos méritos dela, né? E ela, né, o Anuruddha, no caso, ainda compartilhou, quer dizer, até o Buda estava de agulha na mão, costurando, né? Eu achei linda essa história nesse elemento, né? Que a gente acha que o Buda lá estava lá, tá, um ser sublime que não estava, não, ele estava de agulha na mão fazendo a costura lá. Né? Imagine, essa sessão de costura ia ser bem demorada assim. Então, com essa estrofe, o Buda nos coloca isso, né? Que a gente deve desenvolver o regozijo por aqueles que têm as coisas positivas, né? E parar com essa historinha de invejinha de ciúminho, que isso aí vem lá da nossa arrogância. Então, nós devemos sempre nos regozijar daqueles, né, daqueles que possuem os meios aí, no caso aqui, são, né, dos bens para a prática do Dharma, que é alimento e vestes, né? E o outro um local adequado que eles já tinham é, recebido ali do Anathapindika. Então, esse aqui é o desenvolvimento do regozijo pelas virtudes alheias, que a gente jamais deve cobiçar aquilo que o outro tem, né? Que isso aí é né, um ato tão humano que é o desenvolvimento e a potencialização do nosso desejo. Na verdade, a gente vai ter o desejo sim, né? Porque os pensamentos são só pensamentos, mas a gente deve deixar passar e traçar um regime de prioridade em relação a esses pensamentos, né? Quais são os pensamentos que a gente deve acolher, quais são os pensamentos que a gente deve deixar passar, que é aquilo que eu falei aqui, estabelecer essa ordem interna, né? Esse sistema de prioridades na nossa vida, tá bom? Alguma dúvida, gente? Mais algumas coisas que eu tinha trazido aqui né, dos ensinamentos do Kalu Rinpoche. E eu vou só ler aqui, de tão bonito que é, né? Ele diz: nossa mente não é para produzir pensamentos, emoções, né? Não é um centro de comando. Então, apesar, né, desses pensamentos aparecerem, eles não são nada. Então, nós devemos deixar passar e acolher somente aqueles que são pertinentes nesse sistema de prioridades, né? Nós devemos acolher todas essas percepções, essas sensações, né, nesse sentido de integração das informações e saber uma previsão em relação a eles. Acolher aqueles que são pertinentes para a gente poder antecipar a preparação para o que a gente vai falar, com o que a gente vai fazer. É esse entendimento do modo de funcionamento da mente que nós aqui, como praticantes do Dharma do Senhor Buda, devemos fazer. E é preciso treino para isso, né? Nós estamos nesse sistema de desordem interna. Então, nós precisamos trazer ordem para a nossa mente, né? E daí vem né, os grandes antídotos, né? Que é né, para aquelas lá, né? Que é a atenção plena, a coragem para a prática, a fé na prática, a entrega para a prática, para a gente organizar, vamos dizer assim, né, para usar essa palavra, a nossa mente. Só assim nós podemos realmente ajudar os outros de forma efetiva. E para isso, a primeira coisa que a gente vai combater é prestar atenção nas percepções dos nossos fenômenos, tanto externos quanto internos. Tá bom? Então, na próxima semana, nós vamos ver as estrofes 94 e a 95. A 94 vai demandar um pouquinho mais de explicação, mas a gente volta no próximo domingo, então. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
Então, o que a gente faz para a gente nem querer esse ensinamento para a gente mesmo, né? Apesar de ajudar a gente na nossa prática do Dharma, a gente faz a dedicatória, né? Porque todos podem se beneficiar, né? Da nossa conduta ética, da nossa mente pacífica. Os benefícios são incomensuráveis. Então, é bom que a gente treine a nossa mente para que todos realmente possam se beneficiar da nossa lucidez, né? Da nossa consciência lúcida. Então, vamos fazer a nossa dedicatória. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.